Nossa segunda aula agora de Código Processo Civil, artigos 16 a 25. Aqui já estamos com a nossa literalidade. Você pausa o vídeo, lê aí sem compromisso os nossos artigos. Vamos fazer todas as questões que a OAB já fez e depois voltamos aqui lendo os mesmos artigos de forma conjunta. Perfeito? Vamos lá, a gente já sabe que o Código Processo Civil só é cobrado a partir do artigo 42, então novamente vamos ficar só com a literalidade, ok? Então você bota aí velocidade 2, eu vou ampliar para ficar melhor e vamos partir aqui para a nossa literalidade. Só para relembrar, na aula passada a gente viu aqui, sobre o livro 1, que tratou das normas processuais civis, certo? Agora nós vamos para o livro 2, que trata da função jurisdicional. Para ter uma noção geral, então, o poder executivo, ele está encarregado da administração do Estado, ok? Ótimo. Essa é a sua função típica. Poder legislativo possui duas funções. Quais são? Produzir as leis. E eu vou botar aqui, produzir as leis. E também tem um papel importante de fiscalização. E o poder judiciário, ele aplica as leis. Então vou botar aqui, aplica as leis. OK? Um sinônimo para essa função aqui, de aplicar a lei é justamente a função jurisdicional, OK? Quem tem a jurisdição é o poder judiciário. E o sinônimo de jurisdição é o quê? Aplicar as leis. Entendido? Então aqui nós temos a função típica de cada um dos poderes. E o título 1 vai tratar do quê? Vai tratar da jurisdição e da ação. Então vamos lá. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Primeira pergunta, por que aqui está escrito jurisdição civil? Porque estamos tratando do Código de Processo Civil. E a jurisdição penal vai ser tratada lá no Código de Processo Penal. Perfeito? Então aqui no Código de Processo Civil vamos tratar da jurisdição civil. Ela é exercida por quem? Pelos juízes e pelos tribunais. Então essa primeira parte diz quem exerce a jurisdição civil. E logo em seguida nós temos onde é exercida a jurisdição civil. Isso mesmo, tá aqui no território nacional. Então peguinha de prova, olha aqui, pegar como exemplo o Tribunal de Justiça da Bahia, lá na Bahia, o Tribunal de Justiça de lá tem jurisdição só na Bahia, vou fazer a bandeira da Bahia aqui, estrelinha e as divisões aqui. Tem jurisdição só na Bahia ou jurisdição em todo o território nacional? Jurisdição em todo o país. Aonde que o TJBA exerce a sua jurisdição? Está escrito no nosso artigo 16. Então, todos os juízes do Estado da Bahia e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia têm jurisdição aonde? Em todo o território nacional. Não é só no Estado da Bahia. Ok? Vou apagar o meu X aqui para ficar melhor. Tá? Então, resposta: jurisdição em todo o território nacional. Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Eu não posso fugir de te dizer que o artigo 17 traz as condições da ação. Tá? Então é a nossa literalidade e você vai levar isso aqui para a prova. Quais são as condições da ação? Artigo 17. E nós temos duas condições, tá? É interesse e legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Mais uma vez, o que importa é a literalidade. Eu vou trazer essa explicação na tentativa de ajudar, tá? Mas o que importa é a literalidade. Então, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Primeira coisa.
A nossa primeira parte do artigo 18 está trazendo a hipótese de legitimidade ordinária. E o que isso quer dizer? Que só quem tem direito a algo, só quem é detentor de determinado direito, poderá pleitear esse direito em juízo, ok? Então aqui, ó, meu tracejado aqui, ó, eu tenho direito a determinado objeto, ok? A regra geral é qual? É a legitimidade ordinária, ou seja, só quem pode pleitear a realização desse direito sou eu. Um terceiro pode vir aqui e pleitear por mim a realização desse direito? Regra geral, não. Regra geral é legitimidade ordinária. Mas, o que tem aqui, ó, na segunda parte? Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico pode sim prever essa possibilidade de alguém pleitear em nome próprio um direito de outra pessoa. Ó, pleitear o meu direito em juízo. Perfeito? E isso aqui se dá o nome de legitimidade extraordinária. Muito bem. E agora eu te pergunto, o nosso exemplo aqui, ó, eu sou detentor do direito a determinado objeto, não é isso? Sim. Eu posso convencionar com uma terceira pessoa para que ela, em nome próprio, pleiteie o meu direito aqui em juízo? Não. Não pode ser de forma convencionada, não pode ser de forma deliberada entre as partes, entre mim e essa pessoa aqui, ó. Tá? Isso só pode ocorrer se houver previsão legal. Então tá certo. Vamos agora ao parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. De novo, você tem que se preocupar com o quê? Com a literalidade. Então, quando houver substituição processual, o que o substituído pode fazer? Ele pode intervir no processo como assistente litisconsorcial. Agora, vamos fazer um desenhozinho aqui para você entender melhor. O parágrafo único está trazendo uma hipótese de legitimidade extraordinária. Então, dentre as possibilidades de legitimidade extraordinária, uma é a substituição processual. E o que o parágrafo único traz? No caso de substituição processual, o substituído poderá intervir. Então, temos aqui, ó, o nosso tribunal e temos também eu com o mesmo direito do nosso exemplo anterior a determinado objeto. Eu vou trazer aqui outra forma de legitimidade extraordinária, tá? Olha uma forma de legitimidade extraordinária, ó. Existe esse direito que eu tenho sobre determinado objeto. O certo seria eu levar a realização desse direito lá no tribunal. Essa é a legitimidade ordinária, mas eu vou apagar aqui, ó. Apaguei. Legitimidade extraordinária, o que acontece? Olha para essa situação, ó. Ele olhou para essa situação e falou: vou levar para o juiz. Pega a situação e leva lá para o juiz, fazendo o quê? Juiz, eu estou pleiteando em meu nome um direito do Hércules. Aqui é uma forma de legitimação extraordinária, ok? Beleza, vou apagar. Apaguei. E como é que ocorre a substituição? Na substituição, eu, que sou detentor desse direito a determinado objeto, eu vou lá no juiz e pleiteio em meu nome este direito. Quando eu faço isso aqui, é criado um processo, ok? Perfeito. Então, um processo foi iniciado por mim. Legitimação ordinária, não é? Vou botar aqui, ó. Legitimação ordinária. E com a substituição, o que acontece? Didaticamente, para ficar bem tranquilo aqui, ó, a gente desfaz essa relação processual, mesmo com o processo permanecendo. Ok? Então o processo continua. A gente desfaz essa relação processual, que era uma relação aqui oriunda de uma legitimidade ordinária, e
uma terceira pessoa, em nome próprio, passa a pleitear esse direito aproveitando esse processo já iniciado. Ok? Eu risquei o processo aqui? Não. O processo continua. E por isso que a gente dá um nome de substituição. Então aqui temos o substituído e aqui embaixo nós temos o substituto. Perfeito? Pronto, é essa a nossa ideia de substituição processual. E nesse caso aqui, o que está trazendo o parágrafo único? Ó, o substituído, ou seja, eu, é aqui no nosso exemplo, né? Eu, o que eu posso ser? Eu posso intervir como assistente litisconsorcial. Então, eu posso ser assistente nesse processo que agora tem essa nova relação processual. Entendido? Muito bem. Então, é essa a ideia que a gente tem que levar. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração. Vou fazer outro desenho. Todos os exemplos que eu trouxe até agora sou eu pleiteando um direito a determinado objeto, certo? Aqui o tribunal e sempre querendo levar essa situação para o juiz realizar o direito, aplicar o direito, exercer a sua função jurisdicional. E no meu desenho eu vou realizar o direito, ó, quando o juiz vem aqui e os pontinhos que eram os direitos, ele vira aqui uma reta, ó, que é a realização do direito. Então o juiz vem e realiza o direito. Esses foram os meus exemplos. Mas o que o artigo 19 diz aqui? Ó? Que o interesse do autor pode limitar-se à declaração. Pois bem, então em vez de pedir para o juiz realizar esse direito, o que eu posso fazer? Eu vou apagar aqui, ó. Apaguei. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa situação aqui, em que eu tenho direito a determinado objeto, e só fazer assim, ó, juiz, eu não quero que você realize esse direito, não. Eu só quero que você declare que esse direito existe. Eu só quero isso. Eu só quero que o senhor declare que esse meu direito a determinado objeto, ele existe. E depois, se eu quiser, eu realizo esse direito. Mas por hora, só quero uma declaração. Entendido? Então vamos para os incisos do artigo 19. Ó. Pode haver uma declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Ou da autenticidade ou falsidade de documento. Então nosso inciso primeiro é o nosso exemplo aqui, tá? Eu tenho direito a algo. Então quero que o juiz declare a existência dessa relação jurídica aqui, ó. Entendido? E além desse exemplo aqui, o que pode ocorrer? Pode ocorrer a existência, ok. A inexistência, ou seja, juiz, declara para mim, por favor, que esse objeto aqui não é meu. Declara que esse direito aqui que estão dizendo que existe entre mim e determinado objeto não existe. Ou também o modo. No meu desenho eu vou fazer assim, ó. O modo é assim ou assado, juiz? Por favor, explica para mim aqui. Quer dizer, declara aí, juiz, qual que é o modo? É esse modo aqui de cima ou o modo de baixo que tem entre mim e determinado objeto? E do inciso segundo é somente sobre a declaração de autenticidade ou falsidade de documento. Ok? Então, né, pega um determinado documento e leva para o juiz para falar, juiz, por favor, eu estou achando que esse documento é falso. Ou, juiz, por favor, esse documento é verdadeiro, você pode declarar isso para mim? Ponto. É isso, tá? Artigo 20 agora aqui. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação do direito. Opa, o artigo 20 está complementando o nosso artigo 19. E ele está dizendo o quê? Que mesmo havendo uma violação a determinado direito, no meu desenho aqui, eu vou botar aqui um terceiro, ó, que está violando o meu direito a determinado objeto. Esse terceiro aqui que está violando o meu direito e que está me trazendo prejuízo, mesmo nessa situação, que eu posso ir no juiz e pedir apenas a declaração de existência do direito, ok? E só para a existência do direito? Não, pode ser também para a inexistência, pode ser só o modo da relação jurídica, pode ser também a autenticidade e falsidade de documento. Maravilha?
Ótimo, então agora vamos lá. Título 2, dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. De cara ao tratado sobre esse título 2, o que a gente tem que ter em mente? No nosso título 1, nós nos deparamos com o artigo 16, que disse que a jurisdição ela é exercida em todo o território nacional. E agora a gente está indo para um título 2 tratando sobre os limites da jurisdição. Então, textualmente, ficou dúbio aqui, né? Uma hora diz que a jurisdição é em todo o território nacional e agora está trazendo que a jurisdição ela é limitada. Então, não vou poder deixar de falar o que nós temos que entender com essa contradição aqui que eu trouxe, ok? O título 1 ele traz a noção de jurisdição e o título 2 ele vai trazer a noção de competência da jurisdição. A jurisdição é em todo o território nacional. E ela tem algum limite? Não, porque é em todo o território nacional. Agora, o que quis dizer aqui o título 2? Que dentro da noção de jurisdição em todo o território nacional, haverá competências jurisdicionais. Aqui nós temos uma competência, aqui nós temos outra competência, aqui nós temos outra competência, e assim vai. Okay? Então, a jurisdição ela não possui limite. Ela é exercida por juiz, qualquer juiz de qualquer estado ou qualquer tribunal possui jurisdição em todo o território nacional. Agora, a competência jurisdicional, ela sim será limitada no território em que determinado juiz ou determinado tribunal possui a sua competência respectiva, ok? Agora trazendo de novo aquela nossa questão, o Tribunal de Justiça da Bahia, ele tem jurisdição em todo o território nacional, mas a competência jurisdicional do estado da Bahia é só na Bahia ou é em todo o território nacional? Agora você já sabe. A competência jurisdicional do estado da Bahia é só no estado da Bahia. Agora, a jurisdição do TJBA é aonde? É em todo o território nacional. Entendido? Perfeito. Então vamos lá. Vamos para o nosso capítulo 1, que vai tratar justamente do que a gente acabou de falar, dos limites da competência jurisdicional nacional. Porque agora a gente já sabe que a jurisdição ela não é limitada. O que nós podemos limitar é a competência jurisdicional. Tá? Então vamos lá, artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que? Nosso artigo 21 está trazendo a noção geral de competência jurisdicional e ela está dizendo o quê? Que cabe processar e julgar. O que é processar e julgar mesmo, hein? É aplicar a lei, que também é o quê? A função jurisdicional. Então, a competência da função jurisdicional da autoridade judiciária brasileira ocorre quando, inciso 1º, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Olha a literalidade, está escrito aqui autor? Não. Está escrito aqui, quando o réu for brasileiro e estiver domiciliado no Brasil? Não. Está dizendo que se o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil, isso aqui já é o suficiente para a autoridade judiciária brasileira processar e julgar a ação. Inciso 2º agora. As ações que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Muito bem. Está dizendo aqui, quando no Brasil for firmada a obrigação? Não. Quando for cumprida a obrigação no Brasil. Olha a situação extrema aqui, ó. Aqui é o nosso Brasil e aqui é a África, tá? Duas pessoas na África estabelecem determinada obrigação e o acordo entre elas é que a obrigação será cumprida no Brasil. Nessa situação extrema, o ajuizamento de uma ação decorrente dessa relação jurídica pode ser processada e julgada no Brasil? Sim, porque não importa onde essas partes estão, não importa aonde elas firmaram a obrigação. O que importa é que a obrigação vai ser cumprida no Brasil. Ótimo. E no nosso último inciso, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Essa é a nossa literalidade. Só mais um desenhozinho para fixar aqui, ó. A gente tem uma ação. Quando a gente ajuiza uma ação, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o pedido da ação, certo? E sempre quando a gente quer pedir algo para o juiz, a gente tem que fundamentar esse pedido, ok? Então é justamente isso aqui, o nosso inciso 3, ó. Quando esse fundamento do pedido for um fato ocorrido ou ato praticado no Brasil, isso já é suficiente para a autoridade judiciária brasileira processar e julgar esta ação, ok? Seguindo, parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Vamos aproveitar esse desenho aqui, ó. Se tivermos uma pessoa jurídica sediada na África, ó, a sede está aqui na África, tá? E essa pessoa jurídica resolver trazer uma agência, uma filial ou uma sucursal aqui para o nosso Brasil, e essa agência, filial ou sucursal for réu em alguma demanda jurídica, isso aqui é suficiente para a autoridade judiciária brasileira processar e julgar a ação? Sim. Nossa, mesmo a sede estando lá na África? Sim. Ok? Seguindo, artigo 22 então. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Opa, então o artigo 21 trouxe hipóteses gerais de competência e o artigo 22 está trazendo outras hipóteses, ó. Vai processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Está escrito aqui devedor, interessa aonde o devedor mora? Não. O que interessa é se o credor está domiciliado ou tem residência no Brasil. Só para pegar como exemplo aqui, ó, nossa pensão alimentícia, que é uma ação de alimentos, tá? Na pensão alimentícia, nós temos aqui, ó, o filho e o pai, tá? O pai, ele vai pagar pensão alimentícia para o filho. O filho vai receber? Vai. Então o filho é aqui, ó, vou botar aqui, ó. Filho, ele é o autor. Ele é também o credor dessa pensão alimentícia. E o pai, ele vai pagar, não vai? Opa, então se o pai vai pagar, ele é o réu da ação. Ele também vai ser o devedor, ok? Então na nossa linha aqui, interessa onde o pai tem domicílio? O pai, ele é o réu e ele é o devedor. Interessa? Não, interessa onde o filho mora. E o filho é o autor, ele é o credor. Então percebeu que a gente alterou a nossa regra geral aqui do inciso 1º, artigo 21? Sim, porque aqui a gente tem que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, o réu tem que estar domiciliado no Brasil para a autoridade judiciária brasileira processar e julgar. Então, no caso específico de alimentos, interessa, na verdade, onde o credor, onde o autor tiver domicílio. Se o credor ou o autor tiver domicílio ou residência no Brasil, a autoridade judiciária brasileira será competente. A linha B agora. Quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Mais uma vez, interessa onde o réu, o devedor, que no nosso caso aqui é o pai, interessa onde ele tem domicílio? Não. Na verdade, ó, para o caso do nosso réu na ação de alimentos, interessa se ele tem capital aqui no Brasil. Beleza? Ó, capital. Interessa se ele tem posse ou propriedade de bens ou se recebe renda ou outro benefício econômico. Por quê? É justamente esse capital que o juiz vai pegar para pagar o filho. Ok? Maravilha. Então invertemos a lógica aqui no inciso 1º. No inciso 2º, ações decorrentes de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Novamente estamos invertendo a ordem. Na regra geral, a obrigação precisa ser cumprida no Brasil para que a ação seja de competência da autoridade judiciária brasileira. E o artigo 22 traz o quê? Que quando essa obrigação tiver uma relação de consumo, importa onde vai ser cumprida a obrigação? Não. Importa se e somente se o consumidor tiver domicílio aqui no Brasil. Ponto. Isso aqui é para favorecer justamente o consumidor,
certo? E agora inciso 3 aqui, ó. Ações em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Mais uma vez, a ideia geral aqui na nossa ação, o fundamento tinha que ter um fato ou ato praticado no Brasil. E olha a facilidade que está tendo aqui no artigo 22. Se as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional, isso já é o suficiente para a autoridade judiciária brasileira processar e julgar a ação. Por favor, preste atenção nisso. Precisa ser só expressa a submissão à jurisdição nacional? Não. Se essa submissão for tácita, já é o suficiente, ok? Maravilha. Então aqui, ó, artigo 21 trouxe as regras gerais aqui, ó. Regras gerais de competência, ok? Esse é o nosso artigo 21. Artigo 23 trouxe situações para favorecer os mais fracos. Percebeu? Aqui, ó. Na ação de alimentos, o credor é a parte mais fraca. Na relação de consumo, o consumidor é a parte mais fraca. E aqui, a submissão tácita já é o suficiente para tornar a autoridade judiciária brasileira competente. O artigo 21 traz essa ideia de favorecer os mais fracos, entendeu? E agora vamos para o nosso artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Mais um artigo tratando sobre competência judiciária, mas aqui encontramos casos que exclui qualquer outra competência judiciária estrangeira, certo? Nesses casos, somente a autoridade judiciária brasileira poderá ser competente. Exclui qualquer outra. Então, de cara, a gente já tem aqui que o artigo 23 traz causas de competência exclusiva. Muito bem, vamos seguindo. Inciso 1. Compete exclusivamente à autoridade judiciária brasileira conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Pronto, temos o Brasil. Qualquer imóvel que estiver dentro do território nacional e seja demandado judicialmente, necessariamente, a autoridade judiciária brasileira é competente. E outra autoridade judiciária de outro país pode processar e julgar uma ação desse tipo? Jamais. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. No inciso 1, nós tratamos sobre bens imóveis. E agora nós temos os casos de bens situados no Brasil, ou seja, bens móveis ou imóveis. Então a ideia geral é matéria de sucessão, bens situados no Brasil, vou botar aqui o BB, bens situados no Brasil é de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. E o inciso 3 aqui, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder-se-á à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então pensa, S de sucessão e S de separação, né, é a ideia geral. Separação, ou seja, divórcio, separação judicial, dissolução de união estável. Quando tiver bens situados no Brasil, ou seja, BB, o que a gente vai ter? A gente vai ter a competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. E perceba, independe da nacionalidade do autor da herança, independe se ele mora no Brasil. E aqui embaixo também, mesma coisa, independe se o titular seja de nacionalidade estrangeira, independe se o titular também mora aqui no Brasil. Nesses dois casos teremos bens móveis e imóveis sendo processados e julgados apenas por autoridade judiciária brasileira. Entendido? Nossa literalidade. Vamos lá, estamos acabando. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Muito bem. Temos a seguinte situação.
Tribunal aqui no Brasil, ó. Tribunal aqui no Brasil, pronto. E tribunal lá na África. Ó, tribunal lá da África. Quando tivermos uma ação que foi ajuizada no tribunal da África, isso impede que essa mesma ação seja também ajuizada aqui no Brasil? Não, não impede. Por isso a literalidade dizendo que não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça também da mesma causa e das que lhe são conexas, ok? Agora, a ressalva é que o tribunal aqui do Brasil não vai poder processar e julgar essa mesma ação quando houver entendimento contrário em tratados internacionais e acordos bilaterais, perfeito? Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Ótimo, essa é a nossa literalidade e desenhozinho para ficar mais fácil. Se esse tribunal da África aqui produzir uma sentença, essa sentença pode gerar efeitos aqui no Brasil? Depende. Se essa sentença for homologada, sim, vai poder gerar efeitos aqui no Brasil. E essa homologação aqui, para ser realizada e, consequentemente, possibilitar que essa sentença da África gere efeitos aqui no Brasil, essa homologação depende que haja também um processo e um julgamento desta mesma ação aqui no Brasil? Depende disso? Não, ok? A homologação por si só já é suficiente. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira. Opa, então aqui em cima nós trazemos artigo 21, que são regras gerais de competência da autoridade judiciária brasileira. Artigo 22. Competências que favorecem os mais fracos na relação jurídica, e o artigo 23, com causas de competência exclusiva brasileira. O que o artigo 25 traz aqui? Hipóteses em que a autoridade judiciária brasileira não vai ser competente, ok? Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Vamos para mais um desenho para internalizar essa literalidade. Ó. O que a gente precisa ter? Um contrato internacional. Neste contrato internacional, o que tem que constar? Uma das cláusulas tem que ser a eleição de foro exclusivo estrangeiro, ok? Eleição de foro exclusivo estrangeiro. Muito bem. Então temos aqui uma parte, temos aqui a outra parte desse contrato e aqui o nosso tribunal brasileiro, claro, né? Se essa nossa parte aqui, ó, fica chateada, hashtag chateada, e quer processar a outra por conta de algum descumprimento contratual, essa parte aqui, ela leva esse problema para o nosso judiciário brasileiro. O que o nosso judiciário brasileiro tem que fazer? Tem que citar a outra parte, tá? Com a nossa leitura aqui, a gente está vendo que o judiciário pode negar essa demanda? Não, não pode negar não. Tá? Então, nossa primeira parte aqui, demandou o judiciário vai citar a outra parte. O que a outra parte pode fazer? Ela pode contestar a ação arguindo o quê? O foro estrangeiro exclusivo, ok? Então a parte pode contestar falando, olha, existe uma cláusula de foro exclusivo estrangeiro. Aí nessa situação, o que o tribunal tem que fazer? Tem que encerrar o processo, justamente por conta dessa cláusula de eleição de foro exclusivo, tá? Agora, se essa parte, na contestação, não trouxer essa cláusula de eleição de foro exclusivo, o que acontece? O tribunal não vai encerrar o processo, não. Tá? O tribunal vai dar continuidade, entendeu? Então, se ocorrer na contestação a arguição de cláusula de foro exclusivo, o tribunal encerra. Se na contestação, olha o segundo caso, na contestação não for arguida
a cláusula de eleição de foro exclusivo, aí sim o tribunal continua com o processo, perfeito? Tá? Então aqui, ó, a cláusula de eleição de foro exclusivo tem aplicabilidade absoluta? Não, porque depende da arguição do réu na contestação, perfeito? Parágrafo 1º, hein? Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Você lembra? Quando que nós vimos causas de competência exclusiva aqui? Artigo 23 aqui, ó. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Lembra? Bens imóveis e, quando for bens móveis, se estiverem situados no Brasil, em demandas de sucessão ou de separação. Lembra a ideia geral que a gente falou? Beleza. Então é justamente isso que está tratando o parágrafo 1º. Contrato internacional que tiver cláusula de eleição de foro exclusivo poderá ser aplicado em situações do artigo 23? Não, jamais. Beleza? E para finalizar aqui, parágrafo 2º, aplica-se a hipótese do caput o artigo 63, parágrafo 1º a 4º. Muito bem, sem preguiça, hein? Vamos lá, o artigo 63, vamos copiar aqui e vamos colar aqui, cara, tá? Sem preguiça, tá? Então vamos ler as regras do parágrafo 1º a 4º, que são aplicadas também ao nosso caput do artigo 25, aqui, ó. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeitos quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente determinado negócio jurídico. Então, duas situações. Necessariamente tem que ser documento escrito e a relação jurídica específica, ok? Primeiro parágrafo traz isso. Segundo parágrafo. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Ótimo. Então, quando essa cláusula de eleição de foro exclusivo for estabelecida no contrato internacional, vai se estender também a sucessores e herdeiros? Sim. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Muito bem, aqui está dizendo que o réu tem que contestar, não é? Ótimo, muito bem, mas olha nosso parágrafo 3º. Quando a nossa parte aqui, ó, contestar e trazer a cláusula de eleição de foro exclusivo na contestação, o que o juiz, o que o tribunal pode dizer? O tribunal pode, de ofício, anular essa cláusula de eleição de foro quando considerar que ela foi abusiva. Perfeito? É essa a nossa disposição do parágrafo 3º aqui, ó. Juiz desconsidera de ofício. Vamos agora para a última. Parágrafo 4º aqui. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Esse parágrafo 4º não encaixa muito bem na nossa situação, porque o réu que vai arguir aqui a cláusula de eleição de foro. E seria de má fé ele arguir a cláusula de eleição de foro, ao mesmo tempo arguindo também a abusividade da cláusula de eleição de foro. Tudo bem? Então o parágrafo 4º não se encaixa muito bem na nossa situação. E mais uma vez, finalizamos a literalidade. Leia várias vezes e veja a aula várias vezes. Você vai internalizar tranquilamente a literalidade e é isso que a gente precisa. Tá certo? Vamos lá, vamos seguindo. Forte abraço.